Boa noite a todos e todas. Desejo que vocês estejam bem. Muito obrigado, Carolina. Obrigado também a Mariana, que está controlando todo esse equipamento, né? Obrigado, Amara. Obrigado à diretoria da Casa Espírita, do Centro Espírita Caio Barchutel. Obrigado a todos os trabalhadores, que a gente conhece a grande parte deles. Obrigado a todos aqueles que frequentam o Caio Barchutel. E sejam bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Sejam bem-vindos também aqueles que posteriormente nos assistirão, porque ficará disponível no YouTube e no Facebook, se eu não me engano, esta conversa nossa. Então, eu gostaria de iniciar. Aqui nós temos um quadro de abertura e, como dissemos, o Centro Espírita Caio Barchutel, em Ilha Solteira. O tema nosso será Pedi e Obtereis, e vamos fazê-lo. Esse assunto pode ser encontrado na Bíblia, no Novo Testamento, nos Evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas, e também pode ser encontrado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, com muita didática, com muito objetivo, com muita clareza. E o tema, pede e obtereis. Pedi e obtereis. Então, se vamos falar de pedido, normalmente nós fazemos preces, né? Nossos pedidos. Então, a gente gostaria de começar perguntando o que é a prece. A prece é um ou uma invocação, um chamar em socorro. A prece é um apelo, uma solicitação. A prece é também um pedido. A prece também é uma súplica, um pedido mais forte. A prece também pode ser um agradecimento. Normalmente nós usamos a prece para pedir e nos esquecemos de agradecer. A prece também pode ser usada para a glorificação, uma exaltação do nosso Pai, Deus de amor e bondade. A prece também pode ser usada para uma adoração, para uma reverência ao Criador do universo, né? Então, como que a gente vai entender a prece? Como que é a ação da prece? Como é essa transmissão do pensamento? Para isso, nós vamos lembrar que estamos mergulhados no fluido universal. O fluido universal preenche tudo no universo. Em outras palavras, podemos dizer também que estamos mergulhados em Deus. É impossível sairmos de Deus, graças a Deus. Nós estamos mergulhados no mundo divino. Nós lembramos que lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai, Santo Agostinho diz que onde tem uma estrela e planetas em volta, no caso o nosso Sol e os planetas Terra, Júpiter, Saturno, aí circulam mundos primitivos, mundos de expiações e provas, mundos de regeneração, mundos felizes, mundos felizes. Ele não fala dos mundos divinos, porque o mundo divino é o todo. No mundo divino, que é o máximo, né, na classificação kardeciana, o mundo divino é o todo, é o universo todo. E nesse mundo divino estamos mergulhados, os mundos primitivos e todos mundos em evolução. Então esse fluido universal preenche tudo, estamos mergulhados em Deus. O fluido universal é o veículo do pensamento, assim como o ar é o veículo do som. Onde não tem ar, o som não se propaga. O som não se propaga no vácuo. O som, o barulho que se faz na Lua, não é ouvido na Terra, porque entre a Lua e a Terra tem a região de vácuo. Mas as vibrações do ar são circunscritas.
enquanto as vibrações do fluido universal se estendem pelo universo infinito dentro do universo divino. Então, essa transmissão do pensamento se faz pela corrente fluídica. Por exemplo, alguém pede socorro, então se estabelece uma corrente fluídica até o atendente, que retorna o atendimento. Nós vamos observar que esse retorno do atendimento e essa corrente fluídica viaja numa velocidade muito maior do que a da luz. A velocidade da luz, que é escandalosamente grande, 300 mil quilômetros por segundo, essa velocidade é pequena em relação à velocidade da transmissão do pensamento. Nós vamos observar isso nos próximos slides. E é dessa maneira que os fluidos permitem a comunicação entre os espíritos desencarnados, que usam a linguagem universal do pensamento. Também a comunicação se faz de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, e mesmo entre encarnados, pela telepatia, através dessa condição de transmissão do pensamento. Então, o poder da prece está no pensamento, não está no fato de ajoelharmos, no fato de estarmos neste local ou em outro. Na verdade, está no sentimento interior, que é antes do pensamento. O sentimento só é o que define quem somos. Então, o poder da prece está nesse sentimento e não no culto exterior. Não depende nem de palavras, nem do lugar em que fazemos a prece, porque podemos fazer a prece, como diz, façamos de casa de oração o universo, façamos de altar, aquele altar que é possível levar para todos os lugares, a consciência, façamos de imagem, modelo e guia, Jesus, façamos de lei, a única lei capaz de harmonizar infinitos filhos, a lei do amor, justiça e caridade. Então, a prece, o poder da prece, não depende nem do momento, nem da forma como é feita. Pode-se orar em qualquer lugar e a qualquer hora, sozinho ou com mais pessoas. Percebem? Então aqui, a transmissão do pensamento. Na prece, a criatura entra em comunicação pelo pensamento com aquele a quem se dirige, diretamente aquele a quem se dirige. Lembra no livro Nosso Lar, em que André Luiz precisava de ser socorrido, precisava socorrer o marido atual da sua esposa, né? E ele pede, através do pensamento e da prece, para que a enfermeira venha até ele. E ela veio, né? Eu esqueci o nome dela agora, mas ela veio rapidinho. Então a prece nos liga diretamente. A prece pode ser usada para pedir, para agradecer e louvar. Podemos orar por nós, podemos orar pelos outros, encarnados ou desencarnados, e não depende da distância. Por isso nós afastamos aqui um do outro. Não depende da distância, essa comunicação se faz de forma não local e não depende do tempo. Nós vamos ver isso agora mesmo. Olha, aquele que ora aos bons espíritos, por exemplo, essa oração vai até Deus. E a partir de Deus tem a permissão para retornar, e são os bons espíritos que vêm acolher, que vêm trazer a resposta, que vêm trazer o benefício para aquele que ora. Por quê? Deus usa dos bons espíritos, desde os mais próximos a Ele, até os espíritos mais próximos de nós que pedimos, para que todos possamos ser úteis, para que todos nos sintamos úteis nessa obra maravilhosa que é a vinha divina. Mas aquele que ora diretamente para Deus, também o atendimento dele, o atendimento de Deus para aquele que ora, passa pelos bons espíritos.
e vem socorrer aquele que ora. Então nós perguntamos: "Nossa, mas como faz? Como tem que ser essa velocidade?" Para ter uma ideia, aqui está uma imagem da nossa Via Láctea, que é o nosso conjunto de estrelas, né. Nós moramos aqui mais ou menos, ó, que é uma distância aqui de, deixa eu pegar o mouse, mais ou menos aqui, ó, o centro da Via Láctea, onde ficam os buracos negros também, né, formadores de estrelas. Daqui ao Sol, no centro da Via Láctea ao Sol, cerca de 40.000 anos-luz. Se acendermos uma luz numa ponta da Via Láctea até a outra ponta, demora 100.000 anos-luz, porém a ciência já atualizou 200.000 anos-luz. E eu vi numa obra psicografada que, na verdade, é 500.000 anos-luz, de tão grande que é a nossa Via Láctea. Ora, a forma de comunicarmos-nos com Deus e com os espíritos não poderia depender da velocidade da luz, porque se uma pessoa que estivesse pedindo socorro numa extremidade para a outra, o espírito na outra extremidade, demoraria 200.000 anos-luz para vir o pedido, mais 200.000 anos-luz para vir a resposta. Não poderia ser assim. E isso aqui é uma das galáxias que já se calcula hoje cerca de trilhões de galáxias. Então, tinha que ser mais complexo mesmo, tinha que ser uma comunicação instantânea, e é o que ocorre. Nós vamos ver nesse próximo slide um experimento que é entrelaçamento quântico. Da física quântica, que é um ramo da ciência, eles fazem experimentos com a matéria, elétron é matéria, e eles observaram que o entrelaçamento entre os elétrons, o que se fizer num elétron, percebe-se no outro elétron instantaneamente, independente da distância entre os dois elétrons. Podemos colocar os dois elétrons nos dois extremos da nossa Via Láctea, a 200.000 anos-luz um do outro. A interferência que provocarmos num elétron, instantaneamente, ela se realiza no outro elétron. Então, se isso é possível na matéria, imagina no nível espiritual. Preste atenção no volume, nós vamos soltar aqui um slide com som. Dois objetos, dois elétrons criados juntos, estão emaranhados. Mande um para o outro lado do universo. Agora faça alguma coisa com um e o outro vai responder instantaneamente. Instantaneamente. Veja que é instantaneamente, não depende da distância. Então, são experimentos que não dependem da localidade, é alocal e se realiza de forma instantânea. Instantânea. Veja, se fosse depender da velocidade da luz, não seria instantâneo a resposta do que a gente provoca em um elétron e altera no outro. Por que eu estou passando isso? Para mostrar que também é possível fazer o entrelaçamento quântico entre duas consciências. Na verdade, aqui está escrito consciências porque é um trabalho científico, mas é um entrelaçamento, uma correlação entre dois espíritos. No caso, eles estavam encarnados e foi feito o experimento com esses dois seres humanos que, por um tempo, eles ficaram juntos para meditarem juntos, para ver a correlação entre as duas mentes, entre os dois espíritos encarnados. Depois eles foram colocados em gaiolas de Faraday em lugares diferentes, para que houvesse o experimento. Eu vou passar o experimento e comento em seguida. O neurofisiologista mexicano Jacob Krimberg, no ano de 1994, realizou um experimento onde ele tentava comprovar que a consciência poderia correlacionar dois cérebros de forma não local, ou seja, de forma instantânea. Aconteceu que dois indivíduos foram orientados a meditarem
por cerca de 20 minutos, com o objetivo de se correlacionarem, ou seja, realizarem uma comunicação direta. As duas pessoas foram colocadas em gaiolas de Faraday, ou seja, gaiolas que são isoladas do eletromagnetismo. Um dos indivíduos foi submetido a uma série de flashes luminosos que provocaram um potencial evocado, ou seja, uma singular reação eletrofisiológica no cérebro ao estímulo sensorial, que foi medida por um eletrocefalograma. Curiosamente, no mesmo instante, surgiu um potencial transferido semelhante em fase e intensidade no eletroencefalograma do outro voluntário que não foi submetido aos flashes. Os outros voluntários do grupo controle que não se correlacionaram não apresentaram o potencial transferido. Então, esse experimento comprovou que duas consciências integradas, correlacionadas, podem interferir uma nas outras. Por que estamos passando isso? Para demonstrar que mesmo já há quase 30 anos, na verdade 28 anos, já se tem experimentos demonstrando que a comunicação entre dois espíritos, no caso encarnados, se dá de forma instantânea. Explicando melhor esse experimento, aqui foi colocados os eletrodos para se realizar um eletroencefalograma dos dois que estavam submetidos ao experimento. Quando se fala em gaiola de Faraday, é esse aqui, ó. É um local em que parece mesmo uma gaiola, né? Quem inventou foi Faraday, o físico. E aqui, nesta gaiola, nessas condições, as ondas eletromagnéticas de rádio, de celulares e outros não penetram. Então, aqui dentro tem um ser humano que vai ser submetido ao teste com todos aqueles eletrodos do eletroencefalograma, e em um outro local distante tem outra pessoa também em outra gaiola. E esses dois vão se comunicarem de forma instantânea. Não é por ondas eletromagnéticas a comunicação entre essas duas pessoas encarnadas, porque a gaiola de Faraday bloqueia as ondas eletromagnéticas. Então, se fosse ondas eletromagnéticas, a comunicação entre os dois se daria na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, que é lento para um universo tão grande, universo físico tão grande como a nossa galáxia e tantas outras galáxias. Então, a comunicação se dá de forma instantânea, não de forma de ondas eletromagnéticas. Quando fala do potencial evocado, aqui é o resultado do eletroencefalograma. Foi colocado flashes de luz, foi acendido flashes de luz piscando na frente desse sujeito JP. E quando os flashes de luz chegou, ele então dá esses picos e mínimos de energia do eletroencefalograma e foi registrado aqui. Isso é muito rápido, é em 512 milissegundos, ou seja, em torno de meio segundo se realizou esse experimento. Esta pessoa recebeu o flash fisicamente, mas este outro que estava na outra gaiola de Faraday, que tinha meditado junto com o JP, o sujeito TP recebe esse potencial transferido à distância. E veja que onde tem o máximo daquele que recebeu o flash de luz direta, também tem o máximo daquele que recebeu a comunicação espírito a espírito. Onde tem o mínimo também aqui. Se nós colocarmos esse gráfico sobre esse, nós temos aqui esta sobreposição aqui, olha. Podemos observar que os picos de máximos coincidem e os picos de mínimo coincidem, e também coincidem em fase, veja que no mesmo tempo. Ora, isso demonstrou claramente que o experimento se realizou de forma instantânea, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós podemos pedir a Deus, aos espíritos bondosos também, e ter a certeza que estamos sendo ouvidos online. Porque o nosso online, como agora fazemos nessa transmissão,
esse online tem um atraso, tem um delay de alguns segundos. E a nossa prece ao Pai, Deus amoroso, não tem delay, não tem atraso, é instantânea, é instantânea. Então nós podemos perguntar também, será que precisa qualidades na prece? Será que tem qualidades da prece? Tem, porque há preces que precisa ter... Por que a prece precisa ter qualidades? Por quê? Porque sem a qualidade, a prece não passa do céu da boca. Sim, então precisa ter qualidade e precisamos saber o que pedimos. Então veja, aqui olha, qualidades da prece, prece ou oração, orar, orar mais ação, oração, horas de ação. Agora vamos ver aqui então, qualidades da prece. Para podermos retirar as qualidades necessárias da prece, vamos analisar esta passagem em que Jesus disse para estes que estavam ouvindo: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que fingem orar ao ficarem em pé nas sinagogas, nas igrejas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. E continua Jesus: não faleis muito em vossa prece, como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade de palavras que são atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, aos pagãos, pois vosso Pai Celestial sabe do que tendes necessidade, mesmo antes de pedirdes a Ele. Isso foi dito por Jesus, foi anotado no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, versículos de 5 a 8. Então, o que a gente está analisando aqui? Que Jesus mostra que tem que ter qualidade a prece. Nós vamos analisar quais são essas qualidades, mas já dá para perceber que aquele que finge orar não precisa esperar nada. Já recebeu a recompensa aquele que ora para aparecer nas igrejas e nas ruas, como faziam os hipócritas, os fariseus. Então, é necessário qualidade na prece. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, perdoe também os vossos pecados. Isso vai dar conclusões para nós tirarmos da qualidade da prece. Se não lhe perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não perdoará os vossos pecados. Está no Evangelho segundo Marcos. Então agora nós podemos analisar as qualidades da prece. Primeira qualidade, clareza, objetividade. Cada palavra deve ter o seu valor. Cada palavra deve exprimir uma ideia. Cada palavra deve exprimir um sentimento. Senão a prece fica mecânica. E isso então poderíamos colocar um computador, ou um gravador, ou um celular, para ficar repetindo a prece. E não é isso, não é isso, não é isso. Cada palavra da prece tem que tocar uma fibra da alma, levar à reflexão. De outro modo, a prece não passa de palavrório. A oração deve ser feita com respeito, qualidades da prece, sinceridade, carinho, humildade e na certeza de ser ouvido. Não só a certeza de sermos ouvidos, mas sermos ouvidos online, em tempo instantâneo. Orar para estar com Deus e sentir que Deus está conosco sempre, porque Deus está conosco sempre, mas nós não sentimos isso hoje. Nós temos que evoluir para sentir isto, para sentir que, além de buscarmos Deus,
muito mais Deus busca a cada um de nós. Deus nos busca com infinito amor e intensamente o tempo todo, mas nós ainda não percebemos. Então, quais são as qualidades da prece? Vamos juntos aqui, ó. Qualidades que vamos colocar aqui nessa coluna e retirar das máximas de Jesus, as máximas que Jesus pronunciou. Por exemplo, hipócritas que fingem orar em pé nas esquinas e nas sinagogas. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que fingem orar ao ficar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Que qualidade de prece é essa? Sinceridade. Não adianta fingimento. Não adianta terceirizar a prece também. Não adianta ligar o gravador repetindo preces. Uma outra máxima de Jesus: não faleis muito em vossas preces. Daí nós vamos tirar a qualidade. Não faleis muito em vossas preces, como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade de palavras que são atendidos. Qual é a qualidade? Não precisa usar muitas palavras. Como faziam os fariseus, que devoravam as fortunas das viúvas, orando preces compridas, e era pelo comprimento, pela quantidade de palavras, que eles cobravam a prece. Uma outra máxima de Jesus: alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe. Então aqui, ó, quando vos apresentardes para orar, se alguém tiverdes alguma coisa, se nós tivermos alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus perdoe também os vossos pecados. Que qualidade da prece é essa? Perdão, pureza no coração, em outras palavras, pureza de sentimentos, sentimentos de confiança em Deus, sentimento de humildade, sentimentos de caridade e o mais nobre dos sentimentos, sentimento de amor. Uma outra máxima do Cristo: aquele que se orgulhar será rebaixado. Eu vos declaro que esse retornou à sua casa justificado e não o outro, pois todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Está lá no Evangelho segundo Lucas. Essa é a passagem em que foram orar juntos o fariseu e o publicano. E o fariseu batia no peito e dizia: graças te dou, meu pai, por ser um puro, jejuo, pago dízimo de tudo que eu possuo, e não sou um ladrão como este publicano que está aqui do meu lado. E o publicano simplesmente dizia, batia no peito e dizia: pai, tenha piedade de mim, tenha misericórdia de mim, que sou um pecador. Este saiu justificado. Este que tinha humildade, que reconhecia seus defeitos, que reconhecia seus erros, que reconhecia seus vícios, com a humildade ele foi justificado. Então, que qualidade podemos colocar aqui? A humildade. É necessária humildade na prece. Ou seja, vale muito, mais vale poucas virtudes com modéstia do que muitas virtudes com orgulho. Em outras palavras, mais vale poucas virtudes com humildade do que muitas virtudes com orgulho. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, a virtude. Então, aqui, ó, temos que fazer um exame para analisarmos, fazermos arrependimento dos nossos erros e corrigi-los, fazer uma análise, um exame de defeitos que possuímos, defeitos como a descrença, o orgulho, o egoísmo, o ódio, e corrigir esses defeitos. Admitir que temos vícios, sim, é um grande passo, e corrigir esses vícios. E isso tudo podemos expressar na prece, de forma que a gente analisa os nossos defeitos para que Deus nos ajude a corrigi-los. Então, lembrando que
Deus está em todos os lugares, irradia para todas as partes, irradia para todos nós. Então, orar para estar com Deus e sentir que Deus está conosco sempre. Eu gostaria de encerrar. Só um minuto. Se me permitirem, eu gostaria de encerrar a minha fala com uma prece. Já que estamos falando de prece, de pedir e obtereis, eu gostaria de agradecer inicialmente a todos, encarnados e desencarnados. Muito obrigado. Agradecer a Carba Schutel, espírito mentor de nossa casa de oração. Muito obrigado. Muito obrigado também ao nosso Pai, Deus de amor e bondade. Muito obrigado, Pai, por ter nos criado para a vida eterna, para sermos felizes. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos encarnados para corrigirmos nossos erros, nossos defeitos, eliminarmos os nossos vícios. Também agradecer a Ti, Jesus. Muito obrigado, Jesus, pela coragem de ter vindo até nós, sabendo que irias à cruz. Muito obrigado, Jesus, pelos ensinamentos trazidos até nós. Muito obrigado, Jesus, pelos exemplos vividos entre nós, provando que é possível, sim, viver a lei de amor em um ambiente primitivo como era a Terra, um planeta de expiações e provas, pior do que hoje há 2000 anos. Muito obrigado, Jesus, por tudo, por esse carinho que tendes com cada um de nós. A Ti, Jesus, nós reformamos o nosso pedido. Na medida em que nós compreendermos e aceitarmos, aproveite cada um de nós como instrumentos da paz. Encoraja-nos para que nós levemos o amor aos que odeiam. Encoraja-nos para que nós levemos o perdão aonde existem as ofensas. Encoraja-nos para que nós levemos a luz do conhecimento libertador para aqueles que vivem nas trevas da ignorância. Encoraja-nos para que nós levemos a fé aos que duvidam, a esperança aos desesperados. Mantém-nos unidos para que nós exemplifiquemos o amor e a união para aqueles que vivem em discórdia e em desarmonia. Auxilia-nos a levar a verdadeira alegria aonde existem as tristezas. Ó Jesus, orienta-nos para que nós não procuremos ser mais consolados do que consolarmos, nem desejemos ser mais compreendidos do que compreendermos, nem esperemos ser mais amados do que amarmos, porque Tu, Jesus, já nos ensinastes que é doando é que recebemos, que é perdoando é que nós nos tornaremos dignos do alto perdão. É da lei de Deus. Também já nos ensinastes, Jesus, que na medida em que nós fazemos a evolução dos sentimentos, da descrença para a fé, do orgulho para a humildade, do egoísmo para a caridade, mudar o sentimento do ódio para o amor, vamos compreendendo e adentrando ao reino de Deus, que está dentro de cada um de nós. Muito obrigado, Jesus. Muita paz a todos. Obrigada, João Atílio, pela palestra, por sua prece, as palavras que você nos trouxe hoje, tanto esclarecimento sobre a importância da prece no nosso dia a dia, também para a nossa doutrina espírita. Também queria agradecer por nos trazer essa perspectiva de que estamos nesse fluido universal infinito e que é tão importante, né, a nossa máxima da nossa doutrina, né, vigiai e orai, e manter os pensamentos bons e no bem.
Então, muito obrigada por suas palavras durante a palestra, muito obrigada pela sua prece final, que muito nos acalentou, e gostaria de desejar uma ótima semana para todos que estão nos acompanhando hoje, para os seus entes queridos que estão precisando de preces, orações, aquelas pessoas que estão no nosso caderno de orações do nosso centro espírita, que elas sejam confortadas, que elas tenham todas as energias, o amor que elas precisam neste momento. Então, boa noite, e vou pedir novamente para a Mariana colocar uma música para a gente encerrar a nossa noite, e obrigada, Mariana, por conduzir aqui a nossa palestra, né, a nossa noite. Até breve, pessoal. Senhor, esta noite eu não te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não
não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia.